Hoje é um dia que foi no meu caderno que eu faço todo dia meu devocional, tem lá os meus sonhos. E um deles era começar a pregar. E essa foi uma promessa de Deus em todos os cultos que eu frequentei depois que eu me batizei há 5 anos. Muitos pastores apontavam para mim e falavam: você vai pregar. E falava que vai pregar pelo mundo todo. Tenho cidadania italiana por milagre de Deus. Deus me deu ela recentemente e parece que está tudo se cumprindo. As portas estão se abrindo para o mundo. Tudo que eu for falar agora aqui, meus testemunhos, não é para me engrandecer, é para a glória de Deus. O nosso propósito aqui na Terra é vir aqui dar testemunho para todos vocês, e se Deus quiser, muitos vão ser tocados. Porque se um para mim for tocado, já é uma vitória. Se todos, vai ser uma alegria enorme. O que eu vou falar hoje é de esperança. Essa palavra veio para mim há muito tempo e eu não entendi. Começa algumas coisas da minha vida nisso. Um dia eu estava em Maringá, eu era ortopedista aqui em Prudente. Estava em Maringá e um dia Deus começou a me tocar e falar, e me mostrar uma imagem, eu indo na praia, sentado de frente para o mar, olhando o mar, tinha uma ilha na minha frente, e Deus me falando. E eu me tocava e falava que quero ir para a praia. Quero ir para a praia, era um meio de semana, trabalhando. E na sexta-feira eu resolvi cancelar tudo e ir sozinho para a praia, pegar meu carro, sair de Maringá e fui parar em Guarujá. E no Guarujá eu cheguei à noite, foi uma viagem conturbada, estrada lotada, muita chuva, o Waze jogando você para o lado errado, jogou para o rodoanel, muito caminhão, congestionamento, mas eu cheguei de madrugada em Guarujá, dormi, e no outro dia eu vi. Vou para a praia. Eu me via na imagem que vinha na minha mente, eu sentado, até com um short, e eu sempre vinha para Prudente, porque eu estava trabalhando em Prudente e Maringá ao mesmo tempo. E quando eu fui fazer minha mala para ir, peguei poucas coisas, tinha a minha mala pronta, que eu vinha para Prudente Sério, e tinha um short, que era o mesmo short que eu via na minha imagem, olhando a praia. Fui para a praia, andei um pouco, com fone de ouvido, sentei de frente ao mar, comecei a orar, chorei, questionei muito a Deus. Os questionamentos na minha vida foram muito grandes nesse período de 5 anos. O que você está fazendo da minha vida? Você me quebrou, você me destruiu, eu não sou mais nada profissionalmente. Eu tinha uma boa fama em Prudente, eu era um médico bem requisitado, morava em condomínio fechado, tinha carros de luxo, tinha uma família estruturada em termos. E comecei a questionar a Deus. E nisso eu ouvi um louvor falando que Deus é a cura. Ouvi aquele louvor e, de frente para mim, tinha 2 coqueiros e uma barraca. E aquele, você fica ligado numa barraca, o cara fazendo frituras meio daquela areia, você olhando, você falava, meu Deus do céu, como que pode comer alguma coisa dessa? Vai dar uma desinteria em todo mundo aqui. E aquilo me prendia, não sei porquê. E teve uma hora que eu olhei para Deus, questionei muito, olhei para a praia, tinha um casal com um homem andando na frente e uma mulher atrás. Eu olhei para aquilo e falei, eu estava separado, estava procurando alguém para mim. Falei, Senhor, isso eu não quero para a minha vida. Eu não quero ser o homem na frente e a minha mulher atrás, eu quero uma companheira. Olhei para o lado, tinha uma rampa, e aí eu vi uma mulher descendo, empurrando a cadeira de roda com um senhor na cadeira de roda. Eu falei, é isso que eu quero, Senhor. E parecia que a resposta estava vindo. Resolvi levantar, falei, agora já deu, levantei, não recebi aquilo que eu esperava.
quando eu levantei e saí de trás dos coqueiros e aquela barraca se chamava Esperança. Foi a hora que Deus me falou, tenha esperança. E eu não entendi por quê. E agora, há 2 meses atrás, lendo uma frase de Dwight Lyman Moody, que é um evangelista do século XIX. A esperança é semelhante ao sol, que lança sombras para trás de nós, à proporção que marchamos ao seu encontro. Aí eu vim a entender, Deus estava me preparando para as coisas que estão por vir. A esperança, quando a gente caminha, e hoje eu pedi a resposta, Senhor, eu vou lá pregar, estou com medo, estou ansioso, é muitos homens, é muita responsabilidade. E eu estava até conversando com o pastor. Só quem está aqui em cima e prega todos os dias sabe qual é a responsabilidade de dar a palavra para as pessoas. O tamanho do confrontamento, porque você está aqui. Você é o espelho, eu sou o teu espelho hoje. Então é muito difícil. É muito complicado. E eu estava vindo para cá e hoje limpou o céu. E a hora que eu estava vindo, estava um pôr do sol maravilhoso, Deus me deu a resposta. A esperança é semelhante ao sol, que lança sombras para trás de nós, à proporção que marchamos ao seu encontro. Guardem isso, no final vocês vão entender. Em Provérbios 13:12, fala, a esperança demorada adoece o coração, mas o desejo cumprido é árvore de vida. Aquela esperança demorada, esse provérbio fala sobre o coração humano, como ele reage ao tempo de espera. Aquela esperança demorada adoece nós, dói, é ruim, a gente fica numa expectativa, cria uma ansiedade. E esse provérbio ele tem 2 lados emocionais, o lado da expectativa e o lado da realização. A esperança demorada adoece o coração. Quando esperamos por algo bom por muito tempo, quando a resposta parece que nunca chega, quando a vida nos faz esperar além do que imaginávamos, isso vai cansando. Quem aqui não se sente cansado quando a esperança não chega? Quem quer desistir? Tem alguém aqui querendo desistir? Tem alguém querendo abandonar aquilo que está sonhando tanto ou buscando tanto? Tem alguém aqui assim hoje? Porque se tiver, espero que hoje isso se perca, que isso se renove, que você cresça a esperança novamente, para que você não perca isso, porque isso é essencial para você chegar naquilo que é o principal, Jesus. Então, se tiver alguém aqui hoje com o coração adoecido, porque a esperança não está se realizando, Deus hoje, Jesus hoje vai fazer grandes coisas e vai renovar essa esperança em vocês. Essa doença do coração pode se manifestar em nós quando é demorada com desânimo, tristeza, ansiedade, principalmente ansiedade. Quando eu conversei a primeira vez com o pastor aqui, eu iria falar sobre ansiedade, que é o mal do século. Eu, como médico, eu sei hoje o tantos de pessoas que têm doentes, até mesmo na ortopedia, principalmente, com dores por causa de medo, de ansiedade. A ansiedade é um medo daquilo que nem aconteceu, mas a pessoa já está prevendo o que vai acontecer. Então, esse coração doído porque a esperança não realiza, traz ansiedade. A Bíblia reconhece essa dor da espera. Ela não nega, pelo contrário, ela valida essa experiência humana. Tanto é que Salomão, na sua sabedoria, colocou isso daqui. Mas o desejo cumprido é a árvore da vida. Quando o sonho se realiza, a alma se renova, a motivação renasce, a esperança volta e a alegria brota. Só que para chegar nesse desejo cumprido, Deus quer uma coisa para nós, que é um preparo. Ele não vai entregar de mão beijada. Ele vai preparar nós. Ele não vai dar o doce, senão a gente vai se lambuzar.
Quantos querem o doce tão rápido, o manjar tão rápido? Eu quis. Eu era autossuficiente, eu era médico, eu era importante. Eu caí no erro do adultério, tive muitas mulheres, muitas. Quem eu queria? Era vida fácil de médico, bem de vida, com relacionamentos fáceis, dentro de hospitais, que é um lugar muito, mas muito ruim de se viver. Plantões em demasia, você fica preso dentro de um hospital. Isso é a brecha para o diabo. E isso foi minando minha vida. Deus me deu o dom da medicina, mas eu usei para o lado errado. Eu usei para o lado da soberba, para o lado do orgulho, para o lado do adultério, da luxúria. Tudo que é imoral, tudo que Paulo fala que é da carne, eu era. Tudo. Tenho 2 filhas, tinha um casamento, era o casal que muitos olhavam e achavam perfeitos, mas por trás era podre. De ambas as partes, casamento é 50%. Por muito tempo eu me culpei, achando que o erro era meu. Fui taxado, na hora da separação, sobrou tudo para mim. Eu fui o adúltero, eu fui o errado, eu fui o mau pai, eu fui o pai ausente. E aguentei, absorvi. Na hora que eu me separei, eu tinha 2 caminhos. Ir para o lado que eu já vivia, continuar naquilo, ou escolher o caminho de Deus, Jesus. Tinha a porta larga e aquela portinha estreita que Jesus tanto fala. Escolhi a porta estreita, com o coração contrito. Isaías 57, 14 e 21. Quem quiser ler depois, fala sobre o coração contrito, o coração que agrada a Deus, o coração quebrantado, aquele coração eu não tinha, parecia que eu não tinha coração, era um vazio. Meu coração tinha sumido, só sentia dor, choro, lamentação. Só que Deus se agrada, Ele vê que o filho voltou, o filho procurou Ele novamente. Aquele filho que estava escrito com uma promessa, que saiu do rumo, se vendeu ao mundo, ao pecado. Eu era escravo do pecado. Eu vivia atrás de mulheres. Quando eu não conseguia, ficava nervoso, por fugas, porque meu casamento era errado. E com o coração contrito, Deus me colocou um renovo, só que me bateu. Ele me jogou no chão, ele me quebrou todo. Na época da separação, estava construindo uma casa enorme em Maringá, que eu tinha me mudado para lá. 400 metros quadrados, só uma casa térrea. Condomínio fechado, alto padrão, 5 quartos, todos com suíte, academia, piscina. E pouco antes da minha separação, eu salvei a vida de um pastor que chegou no meu plantão. Ele se acidentou de moto, fraturou o fêmur, fratura grave, chegou politraumatizado. E foi esse mesmo pastor que me batizou na piscina dessa casa, há 5 anos atrás. Eu cheguei para ele e falei: pastor, eu quero me batizar, eu quero me entregar para Jesus. E como o pastor fala aqui, o Murilo fala aqui, não é só se batizar, o batizar é o começo. Porque a hora que eu me batizei, aí que eu comecei a apanhar todos os dias. Todos os dias eu apanhei. Teve até um dia, esses dias atrás, eu encontrei um dos pastores que chegou na minha vida, José Otávio. Pastor bacana, parece o papai Smurf, joga vôlei, é um pastor muito, um dia eu quero trazer ele aqui. Ele chegou para mim um dia conversando, ele falou: doutor, tinha um pessoal que eu estava lá na nossa igreja, eles olhavam para você só chorava, eles perguntavam: mas por que esse homem chora tanto? Eu chorava porque doía,
Eu chorava porque eu pedia e às vezes estava em silêncio. Eu chorava porque às vezes não acontecia na hora que eu queria. Eu chorava porque não via acontecer, mas tinha muitas promessas, tinha muitas coisas acontecendo, era infinitamente grande o poder que Deus exercia em mim. E cheguei a acordar um dia no meio da noite com Deus falando comigo, a voz de Deus é maravilhosa, eu não esqueço até hoje. E o que o pastor falou aqui, tem muitos que recebem, mas daí querem desistir, largam no meio do caminho. E a palavra que Deus falou para mim naquele dia, Ele me acordou no meio da noite, falou numa voz que a voz de Deus é inconfundível, é uma voz muito forte. Ele falou, Marcos, me acordou no meio da noite falando, Marcos. Eu acordei. Ele falou, repetiu novamente, ele falou, Marcos. E ele falou, 4. Fiquei em silêncio esperando, ele falou, 20. É a parábola da semeadura. É quando a gente recebe a palavra na boa terra, que é o nosso coração. E essa palavra vai dar uma colheita de 100, de 60, de 30. Só que para você chegar nessa palavra, nessa colheita, a semente é plantada, mas até dar o fruto. É sofrido, é doído, machuca, mas vale a pena. Não desistam. É uma coisa... Viver hoje o que eu vivo, sem a soberba, eu era muito prepotente, eu era muito autossuficiente. Isso não agrada a Deus. Eu não tinha a presença de Deus, eu não tinha. Eu era o Saul, o rei Saul. O rei que foi ungido, mas se virou e virou autossuficiente. Que consultou bruxos e não consultou a Deus. Ao contrário de Davi. Davi, quando pecou, no Salmo 51, ele fala, pode tirar tudo de mim, menos a sua presença. E com coração contrito, ele falou, não adianta eu oferecer holocaustos para o Senhor, eu tenho que oferecer o meu coração contrito. E é isso que eu ofereci para Deus. Tinha um louvor hoje que chama Minha Essência. A gente não tem nada para entregar para Deus, a não ser nós. Para a gente chegar um dia naquilo que a gente era para ser, a gente exalava, e eu exalava o perfume do pecado, o perfume da luxúria, o perfume do erro. E hoje eu quero e preciso, não sou ainda o perfeito, estou em trabalho, estou em construção, eu quero exalar o perfume de Jesus. É esse perfume que a gente tem que exalar, que a gente está chegando, final dos tempos, Jesus está voltando, a gente tem que estar atento. É exalar esse perfume, se transformar, sair da carne que eu era, para virar espírito. Orem em línguas, aprendam a orar, se entreguem, orem em línguas, que isso vai edificar. Quando a gente quer a mudança, a porta tem que ser aberta de dentro para fora. A mudança não vai ser de dentro, não vai ser de fora, vai ser de dentro para fora. Não adianta ser, como Jesus disse aos fariseus, túmulos caiados, bonito por fora, mas por dentro podre. Abra a porta de dentro para se transformar. Permita que o Espírito Santo encha nosso coração. Ore em línguas. A língua edifica, ela tira o que é errado em nós. É um processo de santificação. David Robson, que é um dos pregadores, um apóstolo de Cristo, que já faleceu e tinha um ministério, ele tem um livro que fala sobre isso. Esse livro não é vendido, é só pedido e entregue por e-mail, pelo ministério dele lá em Tulsa. Ele fala e orienta, ore em línguas. Ele começou nesse ministério dessa forma. Ele era um lenhador, se isolou do mundo,
começou a orar em línguas, até que descobriram que ele estava orando, começaram a pedir para ele ir nos cultos, e a partir daí o ministério dele cresceu. Foi quando ele chegou e ele fala que cada passo, passo a passo, você vai sendo transformado com a oração em línguas, até chegar no amor perfeito. Isso é possível. Isso o Espírito Santo faz em nós. É muito difícil e tem que ter isso que eu estou falando agora, perseverança. Qual a ligação? Tem uma ligação desse provérbio 13:12 com uma palavra em Romanos 5, do 2 ao 5. Em Romanos 2 ao 5, Paulo fala: por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça na qual agora estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus, não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. A perseverança, um caráter aprovado, que é a mesma coisa que experiência. E o caráter aprovado, a esperança. E a esperança não nos decepciona, porque derramou o seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Então, aquela esperança demorada, na verdade, é a tribulação que faz gerar a perseverança. Não adianta você querer tudo de uma vez só e receber tudo. É como se fosse ganhar a Mega Sena. A maioria dos ganhadores de Mega Sena perdem seus prêmios. A maioria de pessoas que ganham as coisas fáceis perdem tudo. Por quê? Porque não sabem administrar, não estão com a sabedoria, estão com as coisas do mundo ainda. São carnais, não são espirituais, não têm a sabedoria, não têm o temor a Deus. Salomão falava, a sabedoria é temer a Deus. Aí você tem o discernimento e o conhecimento. O temor não é ter medo de Deus, é saber do que Deus não se agrada, é ter esse discernimento do que é certo ou do que é errado, o que é bom, o que é mal. Então a gente tem que passar por tribulações, tem que passar pela perseverança, para gerar um caráter que vai melhorando em nós, um caráter aprovado por Deus. A partir daí, com esse caráter aprovado, há esperança para a salvação, há esperança para coisas boas, há esperança para vir aqui pregar para vocês, há esperança para ver um irmão melhorando de vida. Deus não quer isso de nós. Só que não vai vir fácil. Não é vir na igreja, como muitas igrejas vêm aí, vem aqui, Deus vai te dar. É as igrejas que tanto o pastor fala, o Murilo fala, os outros pastores falam aqui, que a gente aprende. Não é essas igrejas, aqui não é essa igreja, mas tem a maioria hoje, são as igrejas que vêm, que Deus vai te dar. Não importa do jeito que é. 2026 vai ser o ano da sua vida. O ano da minha vida, se for com tombos, com coisas que Deus está me colocando, com quedas, mas também com conquistas, é o ano da minha vida. Mas eles pregam que vai ser o ano de tudo certo. Isso não existe. A gente tem que aproveitar. Eu li um livro, fiz vários cursos, fui crescendo. Isso tudo me fez crescer como homem, como pessoa, aprender a lidar com pessoas. A gente tem picos e vales. Picos e vales. E hoje eu li um devocional meu, que eu tenho. A gente tem que aprender, quando a gente está no pico, lá na parte boa, tirar o maior proveito de tudo e agradecer a Deus e ainda fazer muito mais por Deus, porque na hora que chega no vale, a gente está muito mais preparado para passar por esse vale. Eu não era assim. Eu era um cara que tinha que estar sempre no pico, porque quando chegava o vale, para mim era terrível. Aí eu tentava com outras coisas, com forças que não vinham de Deus, e isso só dá errado. Só dá coisas ruins.
Jesus, a pregação eu falo até sobre o Getsênime. Eu não vou conseguir falar tudo aqui agora, mas eu estou tentando juntar. Jesus passou por isso no Getsêmine. Jesus passou pela tribulação. Ele sabia que ele tinha que passar por isso. Mas como homem, pastor, hoje eu e ele até conversando, ele não queria passar sozinho. Por isso que ele levou os apóstolos, que na verdade eram discípulos ainda, né? E os discípulos, o que acontecia? Eles dormiam, e Jesus não acreditava. Como que pode vocês estarem dormindo e eu passando por isso daqui? Ele não queria passar sozinho, mas muitas vezes nós vamos ter que passar por isso sozinho. E Jesus, na hora, ele falou: Senhor, afasta de mim esse cálice. Ele também tentou se livrar da tribulação, mas ao mesmo tempo ele sabia que ele tinha que ser perseverante. E nós? Se Jesus passou por isso, por que nós não podemos passar? Qual a diferença? Jesus não é o nosso farol. Ele passou por isso, e ele passou por nós. E quando a gente passa pela nossa família, quando a gente passa por nós mesmos, a gente não pode desistir. A gente tem Jesus no coração, a gente tem o Espírito Santo aqui. Então, que a gente saiba que Jesus também passou por isso. O Getsênime foi bem isso que eu estou falando. Foi tribulação, foi perseverança. Jesus melhorou a experiência dele, e ele chegou na esperança que deu para nós, que é a salvação. Não vamos desistir. A luta é difícil. A esperança demorada não é apenas sofrimento, é um processo de lapidação. Ou seja, aquilo que poderia destruir o coração, que em Provérbios 13:12 fala, se torna ferramenta que Deus usa para fortificar nosso coração. Se a gente não passar por isso, nós chegamos fracos, vamos dar brecha. Eu tenho espinho na carne, eu estava comentando com o pastor, eu tenho minhas fraquezas, eu tenho meu espinho na carne, como Paulo tem, todo mundo tem. E eu sei aonde me toca, que eu posso cair novamente, que é a soberba, que é a parte sexual. Se eu não passar por isso, meu coração vai estar fraco, eu vou cair. O diabo sabe disso daí, e ele oferece os manjares. Então, se a gente não passar por isso, tudo vir fácil, tudo vir um casamento novo, uma vida nova, reconstruindo minha vida, 1 minuto de fraqueza, eu começo a voltar tudo aquilo que eu era e perco tudo. Então, Deus quer isso, Ele quer Ele torna uma ferramenta para fortificar nosso coração. Isso é essencial, senão a gente perde novamente. Então, não reclame da tribulação, não reclame da dor, não reclame. Tenha gratidão, agradeça. Isso é Deus. Em Apocalipse 13:19, repreendo e disciplino aquele que eu amo. Quando ele fala para a igreja de Laodiceia, eu repreendo e disciplino aquele que eu amo. Por isso, seja diligente e arrependa-se. O coração sofre na espera, mas Deus trabalha na espera. O homem sente dor, mas Deus prepara a glória. A demora machuca, mas o cumprimento cura. Trocar desespero por esperança não é algo simples. Não é uma jornada como um salto, mas como uma escalada. Paulo apresenta para nós em Romanos 5:1-5 uma espécie de escada
que nos leva do desespero à esperança. O alicerce está no versículo 1. Fomos justificados pela fé e temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Não importa quão profunda seja a sua dor, esta é a base sólida onde você pode permanecer hoje. Se você está em paz com Deus, essa paz é inabalável. Nada vai te tirar do teu caminho. Paulo mostra que como nossas lutas podem se tornar degraus que nos conduzem à esperança. O sofrimento produz perseverança, a perseverança produz caráter, e o caráter produz esperança. Em Cristo, o sofrimento deixa de ser um beco sem saída e se torna um ponto de virada. Quando atravessamos a dor com Jesus, nasce a perseverança e não desespero. Quantas vezes eu fiquei desesperado? Quando Deus me quebrou profissionalmente, eu não estava mais em Maringá. Praticamente eu só estava trabalhando num local. Aqui em Prudente eu trabalhava em todos os hospitais, tinha meu consultório, outras cidades. Fui para Maringá, lá foi meu Egito. Lá foi onde eu vivi um cativeiro, só que para me edificar. E durante esse cativeiro, Deus me tirou a parte profissional, me quebrou. A autossuficiência me fez ter humildade. E Ele hoje me levou para outro canto, não é nem Prudente. Prudente eu estou pensando em voltar agora. Ele me levou para o Mato Grosso do Sul. Ele me tirou. Como Abraão, saia do meio da sua parentela e vá para onde eu te determinar. A obediência também é um fator que a gente tem que ter. Se eu não for obediente, eu não vou receber a minha promessa. A minha promessa já foi feita e foi confirmada mais de 3 vezes. É Deuteronômio 28. É como o pastor falou. Além da esperança que eu estou falando, é restauração. É restauração de tudo que eu tive e perdi, mas agora do jeito certo. Não do jeito do mundo. Deus não vai me dar as coisas como me deu, como eu consegui através de mim e perdi tudo. Deus vai me dar as coisas através dele, para a honra e glória dele, não para minha honra e glória. Tudo que ele vai me dar, em Deuteronômio 28 está, e foram confirmadas 3 vezes, você não é cauda, você é cabeça. Mais de 3 vezes foi confirmado isso. Só que ele me quebrou. Me quebrou, me levou ao chão. E hoje eu estou no Mato Grosso do Sul. Já operamos com a minha equipe, nós estamos num programa do governo, eu trabalho em prefeituras. Já operamos quase mais de 1000 pacientes com problemas graves de artrose em joelho, em quadril, em ombro. Isso pelo um programa, pacientes que estão esperando 10 anos na fila, 5 anos, artroses dos 2 lados, pacientes, tinha um paciente, para vocês terem noção, ele tinha que ir no banheiro, evacuar, ele adaptou uma cadeira de praia, tirou a parte de baixo do assento da cadeira de praia, porque ele não consegue sentar, não conseguia sentar. Ele tinha que fazer as fezes deitado num vaso sanitário. Então, ele deitava na cadeira de praia, entrava no vaso sanitário e evacuava deitado, por problema de artrose no quadril. Isso há 10 anos. Deus me recolocou com o meu dom hoje para ajudar as pessoas. E isso está já há 3, 4 anos. Eu fui parar em Cacilândia, a 400 quilômetros daqui. E lá eu conheci uma mulher que, antes de eu começar o processo de separação, ela já orava por mim em sonhos. Ela me viu com as minhas 2 filhas dentro da casa onde eu morava, chorando, e era onde eu estava me separando. Ela me viu em sonho, ela chegou, eu cheguei para ela no sonho,
falando que minha vida tinha sido destruída, minha vida tinha acabado. E nisso, eu encontrei ela em Cacilândia, onde eu trabalho com ela hoje. Encontrei ela dentro de um culto, o Espírito Santo falou para ela, eu trouxe ele aqui, fale o que você tem para falar para ela, para ele, dentro de um culto. E, por incrível que pareça, não era para eu ir na igreja dela. O Waze errou e colocou o caminho da igreja dela. Entrei na igreja, não sabia, mas para mim tanto faz. Era a época que eu ia em qualquer igreja ver a palavra, ouvir e aprender. Quando eu entrei, ela deu de frente comigo, ela olhou, falou, é o homem do sonho. E o Espírito Santo falou, ele está aqui na tua frente. Então não desistam dos teus sonhos. Eu tenho vários e cada um está anotado. E cada um está realizando aos poucos. Casei novamente. Casei, a minha atual esposa não era batizada, não estava na palavra, não estava no caminho. E o Espírito Santo vem devagar, o Espírito Santo vem com amor, não é nem por força, nem por poder, é por amor, é com amor. E ela me vendo, a minha transformação, ela foi tocando. E um dia a funcionária da minha casa falou da comunidade. E resolvi trazer ela. E hoje ela está batizada. Isso daí para mim é uma vitória, porque quem me trouxe para começar foi minha ex-esposa. Não deixe a esposa trazer vocês para Cristo. Isso é o maior erro do mundo. Vocês são os varões. Vocês têm que trazer as esposas. Vocês têm que trazer os filhos. Eu errei muito com as minhas 2 filhas. Hoje eu estou tentando recuperar o tempo perdido. Já pedi perdão, porque elas não estão no caminho ainda. Mas eu creio que Jesus vai trabalhar. Creio porque minha filha tem um dom de cantar. Vai ser uma levita, se Deus quiser. Então, são coisas que tocam o coração, que emociona e que... Quanto tempo eu esperei para dar esse testemunho? Quantas coisas aconteceu na minha vida? Quanto eu pedi para Jesus assim, ajuda e ficava nesse queimor dentro do meu coração, eu quero testemunhar. Mas na hora certa, no tempo certo, no tempo dele, está chegando. Está vindo. E é uma coisa muito boa sentir isso daí, olhar para vocês e abrir minha vida. Fiquei por muito tempo com medo de apontarem para mim, esse é o André, o médico lá que é tal coisa. Mas eu não tenho medo, porque isso daqui, para mim, honrar a Deus e enfrentar qualquer outra coisa é a melhor coisa do mundo, dar a cara a tapa por Jesus. Eu não me arrependo e o que precisar eu não escondo da minha vida mais, o que eu fiz e o que eu sou agora. Não tenho vergonha e não tenho medo nenhum de contar. Aquele que começou, Filipenses 1,6, aquele que começou a boa obra em você, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Mantenham a esperança para que isso chegue. Não desistam no meio do caminho. Por causa de Jesus, temos uma esperança que não decepciona. Uma esperança que lembra como J.J. Packer. É certeza garantida pelo próprio Deus. Se você carrega desespero hoje, lembre-se, Jesus está conduzindo você pelas mãos em uma escada de graça. Deixe seu caráter ser moldado, persevere, e assim a esperança surgirá. Faça uma autoanálise, pegue você hoje à noite, comece a ver o que está errado na tua vida, abra para o seu coração, quebre o seu coração, se entregue para Jesus,
Deixe esse caráter ser transformado. Deixe o Espírito Santo agir. É só o Espírito Santo que vai fazer isso em nós. Não é eu, não é o pastor, não é ninguém aqui, é o Espírito Santo. É Ele. A gente só dá um empurrão, mas quem vai trabalhar é o Espírito Santo. Deixa Ele agir, deixa Ele trabalhar. Só descansa. Descanse em Jesus. E se permita, abra a porta interna para a tua transformação. Em Marcos 5,36, não tenha medo, somente creia, porque isso é possível. Para Deus nada é impossível. Se você encontrar um caminho que não apresenta nenhum obstáculo, saiba que esse caminho não irá levá-lo a lugar nenhum. Grava isso. Isso é Frank Clark que disse. Pela graça somos chamados, e pelo poder do Espírito Santo, somos transformados. É só Ele que pode nos transformar. A graça é imerecida. Jesus nos chama. Muitos são chamados, poucos são escolhidos. Permita ser escolhido. Permita isso daí. Para todos isso dá. Só tem que deixar o Espírito Santo trabalhar. Para terminar, a frase que eu disse ali no começo. Quando a esperança parece tardar, há dias que o coração vai pesar, dias em que a resposta vai demorar, em que o sonho parece distante, em que a alma vai ficar abatida sem entender o porquê da espera. Isso não é escondido de nós, está na Bíblia. Mas tenha esperança. Deus também revela que a espera não é vazio, ela tem propósito, ela muda, ela forma. No Salmo 42, o salmista diz, mesmo abatido, diz assim mesmo, por que está abatida a minha alma? Espere em Deus, pois ainda o louvarei. É como se ele dissesse, a alma está doendo, mas Deus não terminou. A história não acabou. A luz ainda vai vencer. A esperança, como D.L. Moody disse, é como o sol que empurra as sombras para trás, à medida que caminhamos em sua direção. E essa é a verdade que sustenta a fé. A esperança não vive daquilo que vemos, vive daquilo que Deus prometeu. Paulo diz em Romanos 8, esperança que se vê não é esperança. Isso não é esperança. Isso é otimismo. Otimismo, vai acontecer, vai dar tudo certo, esse negócio nosso aqui vai ser bom. Isso é otimismo. Esperança é não ver e acreditar que isso foi o certo, foi Deus que plantou. Isso é esperança. Viva daquilo que Deus prometeu. A espera não é castigo, é preparação. Gravem isso, guardem isso no coração. É preparação. A dor não é fim, é travessia. E o Deus que permitiu o Getsemane é o mesmo Deus que garantiu o quê? A ressurreição. Então, a frase final que eu digo hoje, quando a esperança parece tardar, Deus não está demorando, Ele está moldando. E quando Ele finalmente responde, a luz que chega é sempre maior do que a sombra que doeu. É essa palavra que eu queria dar hoje. Tinha muito mais coisas para falar, o tempo é curto, já está acabando, 40 minutos, né, pastor? Falei para o pastor, mais umas 3 horas daria, pastor? Tem muita coisa no testemunho para falar, muita coisa que aconteceu comigo, mas eu consegui falar um pouco daquilo que eu desejava falar pelo meu coração. O Espírito Santo falou por mim hoje, e para mim é uma honra estar aqui.
e, para a glória de Deus, consegui falar, porque eu estava bem ansioso e bastante nervoso. Muito obrigado, que Deus guarde vocês, que Deus abençoe, que vocês continuem com esperança, com fé e não desistam. As tribulações vêm, mas nós somos muito mais que vencedores. Amém. Amém, querido? Quantos foram abençoados? Deixa eu dizer para você, eu fiz questão do André compartilhar com a gente. Como eu conheço mais detalhes, vai ficando claro para mim, né? Para quem não conhece os detalhes do que Deus tem feito nesses 5 anos na vida do André. Primeiro que eu queria que você entendesse isso, 5 anos, ok? Nós começamos algo na vida e nós achamos que vamos ter reconhecimento daí 2 meses. Como nós, às vezes, buscamos as coisas assim, de maneira imediata, os 2 meses passam, aquele reconhecimento que buscávamos não vem, nós voltamos à estaca zero, completamente no zero de novo. Deixa eu dizer algo para você. Aquilo que Deus está revelando para mim e para você essa noite é que nós devemos ter cuidado com os atalhos. Essa é a questão, queridos. Essa construção na vida não só do André, mas na vida de muitos de nós, o tempo que esse processo leva, queridos, faz com que eu e você possamos discernir atalhos. Não deu para ele entrar de fato de verdade, mas sabe quantos atalhos ele teve oportunidade de entrar por esses atalhos para que ele pudesse resolver algumas coisas da vida de maneira diferente? Ele não entrou. Porque ele vem permitindo Deus quebrá-lo até onde Deus deseja quebrá-lo. O Marcão está aí, ó, o Marco conhece o André de garoto, conhece a história do André. O André teve muitas oportunidades, como eu e você temos muitas oportunidades de atalhos, queridos, mas eu queria iniciar o ano com essa palavra, sabe por quê? Homem, deixa eu dizer algo para você, nós estamos num encontro de homens, eu estou cansado de atalhos com muitos de vocês. E olha que eu sou humano, hein? Eu fico pensando, Deus que é santo. Até quando Deus vai ter que ficar suportando os atalhos que você pega? Você não vai perseverar como Jesus perseverou até o fim? Ele citou aqui, né? Getsemane, porque Jesus poderia, humanamente ele falou, Senhor, afasta de mim esse cálice, está muito difícil. Mas Jesus, ele conclui, não seja feita a minha vontade, mas seja feita a sua. Sabe, queridos, eu, assim, às vezes me envergonho de alguns homens que nunca se posicionam. Eu me envergonho. Eu digo, Senhor, que vergonha para a igreja, que vergonha para o evangelho. Esse tipo de homem. Queridos, existe um preço. Existe um preço. Vida cristã não é brincadeira. Aquilo que Deus está fazendo nas nossas vidas, a gente ouve um testemunho, porque ele veio testemunhar mesmo. Eu falei, conta o teu testemunho, filho, porque a gente precisa entender que nesse processo, não somos só nós que lutamos. Por exemplo, quantos estão aqui com a esperança de que podem alcançar alguma coisa, porque estão passando no meio de um processo? Cadê você? É para você essa palavra. Não desista no meio do processo, não negocie, não entre em atalhos. Não dê voz à sua alma, às suas emoções, aos seus sentimentos. Não dá, queridos. Não dá, eu tô há 30 anos caminhando com Jesus, recebendo um homem na minha sala. Um monte de homem que eu vou falar para você, se juntar tudo não dá um. É uma vergonha para a igreja isso aí. É uma vergonha para o evangelho. Nós pisamos o sangue de Jesus, levamos Jesus à ignomia novamente, porque a gente vive negociando os princípios e os preceitos.
Queremos ter autoridade na terra, mas não temos autoridade em casa. Queremos ser bons líderes, não lideramos a família. Não lideramos os nossos negócios, não lideramos as nossas emoções. Estou assim de homem que é florzinha. Não lidera a própria emoção. A mulher tem que ficar empurrando o cara barranco acima toda semana, todo mês. Todo mês. Se não é a mulher empurrar esse cara, ele não consegue. Meu Deus, queridos, onde nós vamos parar? E olha que eu tirei a semana de folga, hein? Estou bem. Mas eu quero abrir os seus olhos. Não dá, queridos. 2026. Primeiro mês do ano. Você tem que tomar uma decisão hoje. Você vai permitir Jesus te quebrar? Porque quebrou o André, quebrou muitos de nós. Eu já fui quebrado, queridos. Já fui quebrado. Você precisa aprender a ser quebrado. Deus quebrou Paulo, quebrou Pedro, quebrou Tiago, quebrou João, quebrou os discípulos. Deus quebrou, mas nós queremos tudo para ontem, da nossa forma, do nosso jeito. Se não for do nosso jeito... Então, qual que é a palavra que Deus está trazendo para nós no primeiro culto de homens? Toma uma decisão esse ano. Para de envergonhar o Evangelho. Para de vida dupla. De ficar negociando com amante. De ficar flertando no WhatsApp com mulher que não é sua. Para com isso. De que quando você está num rolê com a sua esposa, que você está num jantar com ela sentado num restaurante, você fica olhando para a mesa do outro, para a mulher do outro. Para com essa palhaçada. Irmãos, eu estou aqui em cima ministrando, deixa eu dizer para vocês, é uma vergonha, queridos, porque a gente chega numa fase da vida que a gente perde a noção até de onde estamos. Às vezes eu vejo algumas irmãs entrar assim, ó, e os irmãos no culto, eles não se contêm, cara. Uma vergonha. Ah, mas ela colocou uma roupa. Você também deveria colocar uma roupa limpa, tirar essa suja que você está. E não ficar olhando para a mulher dos outros que não é sua. Mas nós queremos ter autoridade, mas não queremos passar pelo processo. Precisa passar pelo processo, querido. Deixa Deus te quebrar. Deixa Deus colocar você onde Ele espera que você esteja. Vamos ser uma igreja diferente nesse ano, na autoridade do nome de Jesus, pelo amor de Deus. Sua mulher te empurra para fazer a inscrição de tudo que tem que ser feito na igreja, porque você nunca vai. Se não é ela te empurrar, você nunca toma decisão. Você nunca é o primeiro da casa que fala, não, é comigo isso aí. É comigo. Seus filhos não veem isso. Aí nós passamos por vales. Aí Deus quebra o casamento. Aí nós perdemos filhos. Aí nós perdemos esposa. Aí nós perdemos integridade. Aí nós perdemos possibilidades. Aí nós perdemos autonomia. Porque essa é a cadência de todos os anos na vida de muitos. Irmãos, no Éden, Adão teve esse problema, não mudou até hoje. As artimanhas do diabo são as mesmas desde o Éden. O que precisa mudar então, pastor? Se as circunstâncias não mudaram, nós precisamos mudar. Precisamos nos posicionar. Precisamos ser homens de verdade. Não trocar Deus por outras coisas. A maioria de vocês pediu para Deus estabelecer vocês numa posição financeira que vocês pudessem. Hoje vocês têm a posição, dão as costas para Deus. Queria tanto esse trabalho, por que esse trabalho te tira das coisas hoje? Irmãos, eu vejo pessoas que nós oramos por elas, oramos,
homens que me pediram oração. Pastor, eu não posso gerar, não posso ter filho. Pastor, ora por mim. Fizemos campanha, entramos com esses homens nessas lutas. Os homens tiveram filhos, hoje não participam de nada que é de Deus. Ah, pastor, tenho que dar atenção para o meu filho. Era melhor se eu não tivesse tido. Porque se ele tomou o coração seu no lugar de Deus, se Deus se tornou secundário porque o teu filho é o primogênito, onde nós estamos com a cabeça? Precisamos nos posicionar, queridos. A esperança, tudo vai dar certo, mas existe um tempo. Um tempo. Fica firme. Não negocie, seja homem, seja cristão, seja autêntico, não negocie. Ah, pastor, mas lá no celular eu clico. No meu celular também tem essas porcarias aí, só que eu não entro. Ah, pastor, você é mais santo do que eu? Não, queridos. Assim como o André testemunhou aqui, que ele chegou à consciência, depois de Deus ter quebrado ele chegou à consciência de quais são as limitações dele, essas ele evita. Eu sei onde é o meu ponto fraco, eu não entro nele. Existem lugares que eu não estou, queridos. Por quê? Porque eu não gostaria de estar? Não, porque eu não posso estar. E olha que eu já estou com Jesus há 31 anos, mas eu não estou lá. Porque se eu for, eu vou me perder, eu não tenho maturidade. Pô, pastor, se não construir maturidade em 31 anos, vai construir quando? Talvez nunca construa. Enquanto não construir, vou evitar. Simples assim. Simples assim. Deus espera uma igreja diferente. E eu conto com você, assim como Ele também conta. Então, se você está aqui hoje, e você está passando por uma circunstância que você está no meio do processo, e você quer tomar a decisão hoje, diante de Deus e diante de todos que estamos aqui, Senhor, eu quero me posicionar, porque o Senhor está me quebrando nesse processo, mas eu quero me posicionar, porque eu quero ter um coração nas tuas mãos. Eu queria que você saísse do seu lugar e viesse aqui que nós vamos orar. Eu não sei qual é o seu problema, não sei o que você está enfrentando, mas eu queria que você viesse à frente se você quer tomar uma decisão hoje. Você não é menos homem, aliás, ao contrário, para mim você é mais homem do que muitos, que ficam escondidos atrás de um terno, atrás de uma boa casa, atrás de um bom carro, atrás de um status. Para mim você é muito mais homem do que esses que se escondem. Se precisar puxar as cadeiras, pode fazer bagunça aí, nós vamos orar. Em nome de Jesus. Enquanto nós adoramos, você começa a orar a Deus. Aleluia, Jesus. Vai tomando este lugar, Senhor. Toma esta casa, Senhor, nas tuas mãos. Estamos aqui, Senhor, homens representando a tua igreja, Senhor, homens quebrantados. Estamos aqui com o nosso coração nas tuas mãos, Pai. Nos dobramos e nos prostramos nesta noite, reconhecendo, Senhor, que temos pecado contra o Senhor. Temos flertado com o mundo, Senhor. Temos flertado com mulheres que não são nossas. Temos flertado, Senhor, com coisas que não são nossas. Senhor, temos colocado, Senhor, primazia em outras coisas ao invés do Senhor. E nessa noite, Pai, nós somos homens que estão se arrependendo neste lugar. Em 5 anos o Senhor tem feito coisas tão lindas na vida do teu filho e ele está em meio a um processo. Senhor, começa na vida de muitos de nós aquilo que o Senhor precisa e leva a termo, Senhor, numa esperança que jamais se acabe em nós. Vem neste lugar, Senhor, enquanto estamos aqui te adorando. Senhor, que o Senhor possa mudar a nossa realidade. Nos perdoa os pecados, Pai. Nos perdoa a lascívia, Senhor, quando nos enlaçamos com as coisas que desagradam o teu nome. Nos perdoa o adultério, Senhor, quando nós nos envolvemos emocionalmente, nos envolvemos, Pai, na linha de pensamentos com mulheres que não são nossas. Nos perdoa, Senhor, a luxúria. Nos perdoa, Senhor, a soberba.
nos perdoa nesta noite, Pai. Nós queremos começar o ano diferente. Nós queremos reconhecer, Senhor, que precisamos de um milagre. Precisamos do Teu Espírito Santo, Senhor. Vem neste lugar e restaura famílias, restaura casas, casamentos, paternidade. Restaura, Senhor, a vida profissional dos Teus filhos, a vida financeira, emocional, a saúde dos Teus servos. Restaura.